Olá, querido aluno. Vamos iniciar falando a respeito de fluxo magnético, né? O que seria o fluxo magnético? Então, você observa aí nessa primeira imagem, você tem aqui um campo magnético, né? Então, nesse campo magnético eu vou introduzir uma certa área, tá? Nessa região aqui, desculpa, vou introduzir uma certa área bem aqui, né? Vou simbolizar aqui por A, tá? Então, note que nessa área aqui passa uma certa quantidade de linhas de campo magnético, né? Isso, então, há, né, um fluxo de campo, né, passando por esta área aqui. Então, o que seria o fluxo em si, né? O fluxo magnético, né, simbolizado, deixa eu trocar aqui o pincel, tá? O fluxo magnético simbolizado por essa letra φ aqui maiúscula, ele tem a ver, né, primeiramente, ele está relacionado ao campo magnético, né? Então eu vou colocar aqui o campo magnético, tá? Só que também, né, ele está relacionado com o campo magnético passando pela área. Então eu vou colocar a área bem aqui, tá? Ele é um produto escalar. Então quer dizer o seguinte, né, que esse produto aqui, né, se eu quiser um escalar, né, o fluxo vai ser um escalar, vai ser a área vezes o campo magnético vezes o cosseno do ângulo formado. Isso é muito importante, do ângulo que é formado entre a área, tá, e o campo. Então, em decorrência disso, vamos para cá, tá? Imagina algumas situações aqui. Primeiramente, você observa aqui em relação à área, né? Se eu tiver uma área menor, eu tenho menos linhas passando do que se eu tiver uma área maior, não é isso? Então, essa área, né, como a gente já nota aí, ela tem muito a ver, né, com esse fluxo aí. Então, para uma mesma área, mesmo tamanho de área, eu vou colocar três situações. A primeira situação, né, que é essa que nós vimos, né, é uma situação em que ela está, né, você observa que a normal dessa área aqui, tá? A normal dessa área, vou colocar quanto tamanho aqui, a normal dessa área, ela coincide, né, a orientação dessa área coincide com a orientação do vetor campo aqui. Então você observa que tudo que pode passar por essa área aqui de campo magnético está passando. Então aqui é onde ela terá um fluxo máximo, né? Observe essa região aqui do meio, onde ela vai ter um fluxo máximo, tá? Você pode olhar esse desenho no seu material, aí na página 281. Então ele vai ter o fluxo máximo aí. Só que aí pode acontecer o seguinte, pode acontecer que esse material aqui, né, essa mesma área, ela tá assim. Tu observas então que nenhuma linha está passando, né, por essa área bem aqui, né? Você observa que nada está passando por ela, porque ela está perpendicular aqui, tá bom? Ela está perpendicular. Então tu tem uma situação em que o ângulo formado ele é zero, não é isso? Tá? O ângulo formado aqui é zero. E uma outra situação aqui em que o ângulo formado ele é o que? É um ângulo perpendicular, ele é 90. Observe o seguinte, né? O cosseno de zero vale 1, não é isso? Aqui ela vai ter a passagem máxima. Só que o cosseno de 90, né, ele é zero. Aqui tu não tem fluxo nenhum, né? E qualquer orientação, tá, vale
esta expressão aqui, tá bom? Vai valer essa expressão aqui. Isso nós temos no nosso material. Agora vamos para, dando prosseguimento, porque agora você já sabe o que seria um fluxo desse campo magnético. Vamos o seguinte, esse fluxo aqui ele é constante, mas por acaso o que aconteceria se eu variasse esse fluxo, ou seja, essa quantidade de linhas nessa área durante um certo intervalo de tempo? Então o que vai acontecer é o seguinte, quando Faraday observou que quando o fluxo, né, dentro dessa área, passando por essa região, ele variava no decorrer do tempo, ocorria, né, o aparecimento, não é isso, de uma força uma força eletromotriz induzida, e ela era diretamente proporcional a essa variação desse fluxo magnético aí durante o tempo. Então ele chegou nessa situação aqui. Ele observou o seguinte, ele observou que esse fluxo, essa força eletromotriz, né, essa variação desse fluxo no tempo, né, ela gerava uma força eletromotriz. Então, tu sabe o seguinte, né, que a variação do fluxo durante o tempo gera uma força eletromotriz. Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque esse aí foi o princípio de funcionamento da corrente induzida alternada, essa corrente que a gente tem lá na hidrelétrica de Tucuruí, tá? Então, essa força eletromotriz produzida lá no gerador lá da hidrelétrica, né, ela vai, né, gerar uma corrente, induzida, tá bom? Uma corrente induzida. E essa corrente induzida, tu sabe, né, porque tem na tua residência, ela é uma corrente alternada. Ela vai ser uma corrente alternada. É essa corrente que nós temos na nossa residência. Você sabe que essa corrente aí, ela percorre grandes distâncias, né, ela é capaz de percorrer grandes distâncias aí, e ela que chega na nossa residência, tá? Então, Faraday, né, através da lei dele, ele chegou nessa lei aqui, tá bom? Nessa lei. Ele diz que o quê? Que uma força, a variação do fluxo magnético faz uma força eletromotriz que faz uma corrente induzida, que no caso é alternada. É importante dizer, destacar o seguinte, que o fluxo magnético, tá? Isso pode ser perguntado numa prova para você, ele gera um campo magnético ou uma força eletromotriz, né? A resposta você sabe que é não. Ele não gera, tá? O fluxo magnético não gera uma força eletromotriz. Porém, né, a variação deste fluxo gera e consequentemente uma corrente. Isso, né, que Faraday ele percebeu. Professor, em relação à lei de Lesch, né, ele viu o seguinte, Faraday ele disse que a variação desse fluxo durante o tempo forma uma força eletromotriz, não é isso? Que consequentemente vai te dar uma corrente induzida. Lesch, né, ele observou o seguinte, ele observou que, olha aqui, colocando bem aqui, o Lesch ele notou o seguinte, deixa eu só colocar aqui para ficar mais bonito, pronto. Ele notou que esta força aqui, tá? Essa força eletromotriz, ele observou que esta força aqui eletromotriz, não é isso? Ele poderia observar o sentido dessa corrente, né? Então é o seguinte, bora notar. Observe o seguinte, foi notado o seguinte, que quando eu aproximava, tá? Quando eu aproximava um ímã, tá?
quando eu aproximava um ímã, por exemplo, dessa região, dessa área, tu tinha aqui a formação de um polo, né, que ele surgia de tal maneira que ocorreria, né, a mesma polaridade que o ímã, né, a primeira parte do ímã sendo aproximada aqui. Para quê? Para surgir, né, em decorrência disso, para surgir uma força, não é isso? Para surgir uma força magnética que faria com que esse ímã fosse repelido. E a partir do momento que você afastava, tá? Que você repeliria esse ímã, né? Você repeliria esse ímã aí, surgia, né, esse polo aqui, ele se configurava de tal maneira que surgia um polo, né, um polo magnético aqui, que configuraria, né, uma força atrativa entre os polos. Então tu observa o seguinte, que aqui, quando você aproximou nesse caso aqui, né, a gente está falando com o norte, o norte aqui surgiu, né, isso, né, quando você aproximou o norte, uma corrente no sentido anti-horário. E quando você afastou o norte, surgiu um polo sul aqui dentro, né, e tu teve o sentido horário. Então o que aconteceria em si? Uma hora a corrente estava assim quando estava se aproximando e a outra estava assim quando estava se afastando, não é isso? Então ele colocou um sinal bem aqui, né, para dizer o seguinte, que essa força eletromotriz, né, que ela era produzida de tal maneira, né, que ele tinha essa variação desse fluxo aí, né, durante o período do tempo contrário, né? Se colocou esse sinal aí para demonstrar essa resistência aí a essa mobilidade do fluxo aí, né? Do fluxo magnético no caso, né? Então ele diz, você pode até olhar lá no seu material, né? E aí eu vou só salientar um trecho. Mas ele percebeu que ao aproximar a espira do polo norte do ímã surge na mesma corrente elétrica contínua no sentido anti-horário, de modo a gerar um campo magnético cujo polo está voltado para o polo norte do ímã, e vice-versa, né? Isso foi isso que ele notou lá. Foi o que eu falei, só para salientar a fala aqui. Então, se você pegar o sentido da mão direita, né, isso, você observa o seguinte: eu estou aproximando aqui, né? O campo está entrando e a corrente está para cá. Eu estou afastando, né? O campo está nesse outro sentido aqui, né? E a corrente está no sentido contrário. Aproximando, olha aí, ó. Aproximando, afastando, né? Nesses sentidos aí pra gente. Aqui tu teve as duas maneiras mostrando um polo norte no caso. Só que aqui tu tinha um ímã norte aproximando e aqui um sul afastando, né? Para complementar essa ideia aqui no caso, tá bom? Aqui você só tinha o norte. Bora para cá, tá? Então, tu notando o seguinte, né? De novo, norte-norte, né? Que é essa mesma relação aqui. Então, você aproximando, né? Isso, essa espira, ela tinha esse sentido aqui, né? Que a gente acabou de observar, que vai ser um sentido anti-horário, né, isso? E aí formou um polo norte aqui, né, porque tu tem a corrente aqui e tu vai ter um campo agora saindo da espira, um campo magnético aqui contra, né, esse aqui para o quê? Para ocorrer o afastamento, para impedir que ele se aproxime. Quando você afastar esse ímã, né, isso, ele vai fazer um sentido horário da corrente e aqui vai surgir o que? Um polo sul, né? Isso que vai fazer com que o campo entre aqui, né? Só para tentar o que? Aproximar esse ímã novamente, fazer uma força atrativa no caso aqui, né? Então ele vai ficando fazendo essa variação aqui, tu vai ter, né, uma corrente induzida aqui, no caso
alternada, tá bom? Alternada é o caso aqui para a lei de Leste. Tá?